Deus, né? Hoje, relembrando aqueles que não estiveram no começo, né? Nós estamos fazendo o encerramento de nossa Semana Teológica, a 6ª edição. Esse evento que fazemos todos os anos, alusivamente aquilo que é comemorado hoje em toda a comunidade batista, que é o Dia da Escola Bíblica, né? E para celebrar hoje, nós temos como destaque o tema dessa Semana Teológica, a volta do Rei. Então, desde quarta-feira, né, que a gente começou, passaram por aqui o evangelista Misael Gomes, falando a respeito sobre o que é escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Na quarta-feira, o professor Gil, na quinta-feira, o professor Gil falou justamente sobre a grande tribulação, o que é essa etapa que ocorreu dentro da vida, que ocorrerá dentro da vida da igreja. Depois, na sexta-feira, Egivanildo trouxe para nós aqui as várias correntes do milenismo, que é aquele período que temos o entendimento, que alguns têm o entendimento que poderá ocorrer antes do arrebatamento, depois do arrebatamento, ou outras correntes já dizem que estamos vivendo ele, né? E ontem tivemos uma maravilhosa palestra voltada aos pais, professores e de todos aqueles que cuidam de crianças, né? Netos, primos, né? Que foi sobre ensinando crianças, como ensinar as crianças sobre a volta de Cristo. Foi incrível, assim, quem não veio, perdeu mesmo. Refletimos muito sobre as problemáticas que têm ocorrido hoje dentro da família, as síndromes, falamos sobre as questões das crianças atípicas. Foi uma palestra bastante aprofundada sobre vários tipos de coisas que têm acontecido no nosso meio. E hoje a gente vai estar encerrando com o pastor Eric Nilman. Mas eu queria também lembrar aos amados para estarem em oração e também estarem participando, pois no próximo domingo, 7 de maio, das 11h30 até a 1 da tarde, vai estar ocorrendo a feijoada do Ministério de Casais. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, quem tem o ingresso, acena aí para o pessoal ver. Olha aí, gente, muita gente está com o ingresso vendendo aí. Vamos adquirir, passar um domingo diferente, um almoço diferente aqui, em comunhão, tá bom? O valor é R$15. Procura um desses irmãos, faz a sua reserva, participa. Assim que a gente terminar a escola bíblica, domingo pela manhã, a gente já fica aqui em comunhão, celebrando a Deus esse momento ímpar, né? E assim é uma das melhores feijoadas que eu já tive a oportunidade de experimentar. Você em casa também pode também. Procura a secretaria da igreja durante a semana aqui. A secretaria abre a partir das 3h até as 9 da noite e pode adquirir na secretaria da igreja também o seu ingresso, passando aqui na primeira igreja batista em Tibiri 2. Eu gostaria de chamar o pastor Eric Nilman, né? Nós, durante a Semana Teológica, estamos privilegiando o maior espaço de tempo à palavra, né? Até por conta do tema, que ele requer uma explanação maior. Pastor Eric, ele já é de casa, eu considero, é um amigo pessoal que conheci, tive o privilégio de Deus me colocar na vida dele, ele na minha, compartilhamos muito, e esteve conosco no retiro, naquele maravilhoso retiro que tivemos ano passado, sempre tem atendido os nossos convites, e hoje vai estar aqui falando, justamente fazendo esse encerramento, fechando dentro da temática que a gente vai estar aqui, né? Pastor Eric Nilman congrega atualmente da Igreja Presbiteriana Bancário, né, Eric? É bancário? Isso mesmo. E ele vai estar hoje trazendo esse tema para nós aqui. Vamos orar, mesmo sentados, em reverência à palavra de Deus, entregando a vida do pastor Eric nesse momento. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, de maneira rica e poderosa pela oportunidade que temos de ouvir o teu servo. Eu creio que o teu Espírito Santo irá falar poderosamente, como tem falado através do verso de cada estrofe, de cada hino que foi cantado aqui. Senhor, que tu regozijes no nosso coração com a esperança da tua volta, nos ademoesta e cativa o nosso pensamento ao trono da graça, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Precisar de água. Queridos, graça e paz, amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 1. Enquanto os irmãos abrem, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela receptividade de sempre. De fato, me sinto em casa, como o Andrews falou, e me sinto muito feliz sempre que eu estou aqui com os irmãos. Parabenizar a igreja também pelo evento, pela escolha do tema, extremamente pertinente.
um tema complexo. Não é simples fazer essas exposições sobre escatologia de forma sóbria, sensata e com uma teologia coerente. Hoje é o encerramento e Índios me chamou para pregar sobre a temática central do evento de vocês, que é a volta do rei. A minha proposta é impossível fazer uma abordagem nos capítulos centrais sobre a temática. Eu vou ancorar a exposição no capítulo 24, mas eu vou precisar, ora, recorrer ao capítulo 23, ora ao capítulo 25, mas eu vou fazer uma leitura um tanto quanto extensa com os irmãos agora, tá bom? Queria convidar você a ler junto comigo, aí no seu lugar, o verso 21, ou melhor, o verso 1 do capítulo 24, diz o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos. Em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O verso 6 diz o seguinte: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Só até aí. Meus irmãos, desde os tempos mais remotos, as civilizações tinham suas crenças acerca do fim do mundo. Desde os tempos mais antigos, algumas civilizações tinham não só as ideias sobre o fim do mundo, mas alguma maneira de como se perpetuar nesse mundo. Seja através de uma visão, através de um prisma mítico ou através de um prisma mais científico, o ser humano sempre ele olhou para essa ideia escatológica, mesmo que não seja voltada para a área teológica. Mas o fato é que o ser humano sempre se despertou para essa ideia do fim. Mesmo antes dos contatos que tiveram com os espanhóis, os astecas diariamente ofereciam sacrifícios para que o sol nascesse no dia seguinte. E não só, como eu falei, no campo mítico, mas a ciência moderna também tem sua perspectiva sobre o fim, não apelando aos fatores sobrenaturais e místicos, mas olhando para a ideia do fim do sol, do estágio natural do sol. Eles entendem que um dia o sol nada vai ser mais do que uma bola vermelha e o sol vai ferver os oceanos e vai haver uma extinção em nível global. Desde o primeiro momento, o milênio da era cristã, o cristianismo passou por problemas em relação à escatologia. Tem um livro muito pertinente do Dr. Richard Rhodes. Ele escreveu um livro chamado 1000 depois de Cristo, Vivendo a Crise do Apocalipse.
Ele relata que no ano 999, o milenarismo, quando começa de uma forma bem extravagante, interpretar o capítulo 20 do Apocalipse de maneira equivocada, eles entenderam que no ano 1000, Cristo viria, porque Cristo reinaria por 1000 anos, segundo a leitura hiperliteral do Apocalipse 20. O Dr. Richard comenta no seu livro que no ano 999 para o 1000, na Europa medieval houve uma crise, uma espécie de caos social e religioso em vários pontos da Europa medieval por causa dessa interpretação. E a igreja sofreu um processo muito violento, onde pessoas se mataram, venderam suas propriedades. Você teve crise na igreja medieval intensa por uma interpretação extremamente equivocada. Não só no ano 1000, mas nos anos 2000, principalmente quem é da década de 80, viveu isso com mais propriedade e lembra mais disso. A gente teve aquela ideia do bug do milênio de 1999 para 2000, onde muitas pessoas relacionaram também essa data simbólica com o retorno de Cristo. Seitas pseudo-cristãs também interviram nisso e viram a relação também num segundo momento mais específico, onde foi voltado para uma interpretação do calendário dos povos maia, onde no dia 12 de 12 de 2012 haveria um cataclisma, um problema ambiental, climático, melhor dizendo, em escala global. E algumas seitas do cristianismo relacionaram a interpretação dos maia, do calendário específico, com uma suposta volta ou retorno de Cristo. Astrólogos, numerólogos, cristãos hiperradicais, charlatões, interpretaram de forma equivocada e tentaram datar a volta de Cristo de forma, claro que equivocada. O fato é, Cristo não voltou. O fato é, hoje, dia 30, o sol nasceu novamente e Cristo continua sustentando o universo, mesmo com as pessoas tentando datar o seu retorno. Pois o fato é que Cristo, as Escrituras nunca nos ensinaram, a Escritura não nos motiva a acertar ou datar o retorno, o seu retorno. O que as Escrituras, e é o que eu me proponho a falar hoje, a Bíblia nos estimula a nos prepararmos para o seu retorno e não tentar acertar. Agostinho de Hipona, filósofo e teólogo cristão medieval, ele disse: o Pai, acerca daquele dia, ocultou tudo, todas as coisas acerca daquele dia, para que nós, de fato, buscássemos nos prepararmos para esse dia. Ele ocultou justamente, na visão de Agostinho, com esse propósito. O fato é, muitas épocas da igreja houve uma preocupação mais extensa em acertar o seu retorno do que de fato se preparar para ele. Mas mesmo assim, me parece, em uma observação bem prática, que esse tema que os irmãos escolheram para a Semana Teológica é um tema que está extremamente escasso nos púlpitos, principalmente nas pregações de domingo à noite. Eu falo domingo à noite porque é o dia que de fato a igreja consegue reunir o seu maior público, a maioria dos seus membros. Me parece que falar sobre céu é um tema um tanto quanto evitado hoje em dia. Talvez por problemas de interpretação, problemas escatológicos, ou talvez por uma questão mais sobre o preparo. A gente tem mais facilidade de negar ou evitar de falar daquilo que a gente não se sente preparado. E falar sobre céu, por incrível que pareça, incomoda algumas pessoas. E eu queria propor, chamar sua atenção para esse texto. O texto que nós lemos de Mateus 24, ele começa lá em Mateus 23, quando Jesus entra no templo e vai pregar. Nessa pregação que Jesus se propõe, a temática é muito forte. 8 vezes, por 8 vezes, ele começa com ai, o capítulo 23. E ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os discípulos ficam do lado de fora.
eles não entram no templo. E é interessante porque quando a gente começa a leitura do capítulo 24, os discípulos estão do lado de fora e Jesus sai. E o capítulo 24 que nós lemos, o verso 1, é o encontro justo, quando Jesus sai dessa mensagem pesada, dura, onde 8 vezes ele lança sentença de condenação sobre escribas e fariseus, e os discípulos têm uma preocupação primária: mostrar as construções dos complexos do templo. E a motivação dos discípulos, de maneira nenhuma, se alinha com a motivação da pregação de Cristo, que ele acabou de proferir dentro do templo. Não me pergunte o motivo, eu não sei e você não sabe. Por que os discípulos não entraram no templo para ouvir a mensagem? O fato é, eles estão estatalados ou olhando as construções do templo. E eu queria chamar a sua atenção já para Marcos capítulo 13. Tem 3 textos em 3 evangelhos. A mesma narrativa de Marcos, ou melhor, de Mateus capítulo 24, a gente encontra em Marcos 13, encontra também em Lucas capítulo 21. O mais estruturado é o texto que nós lemos. Porém, o verso 1, o encontro entre Jesus e os discípulos na saída da pregação, Marcos, ele é mais dramático. E eu gosto da pegada interpretativa, psicológica dos discípulos que Marcos capta e coloca no verso 1 do capítulo 13 do seu evangelho. Nós já vamos chegar lá. Alguns chamam esse texto de sermão escatológico, sermão profético. Na metade do século XIX, começaram a chamar os teólogos de o pequeno apocalipse de Jesus. A grande questão é que o texto, ele tem um verso, especificamente um verso que é determinante. Se você quiser entender a continuação do verso do capítulo 23, e esses 2 capítulos que a gente chama de escatológico, você precisa entender a resposta de Jesus. É o que a gente pode chamar de chave hermenêutica ou interpretativa, é o cordão que vai perpassar todo o capítulo 24 e 25 para que a gente possa de fato entender o texto. Quando Jesus sai do templo, os discípulos estão do lado de fora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, sem deixar de marcar, porque nós vamos voltar para Mateus. Perceba, queria que você deixasse aberto esse texto. Os discípulos simplesmente olham as construções do templo e Jesus sai. E os discípulos dizem: olha, o senhor está vendo as construções, o templo? E aí Jesus diz uma frase, e é essa frase que penetra o coração dos discípulos com uma flecha afiada. Essa frase é assombrosa. Talvez para nós, com a nossa mentalidade ocidental, a gente não consiga captar com muita propriedade, a princípio, todo o significado e o peso dessa frase. Quando Jesus diz: vede que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa frase é tão profunda, tão impactante, que lá no Monte das Oliveiras suscita uma pergunta entre os discípulos. A gente não sabe quem falou, ou se foram eles em uníssono, se eles combinaram. O fato é, lá, e quando você olha direitinho, são 3 quilômetros do templo até o Monte das Oliveiras. Dá cerca de 10 minutos de caminhada. 10 minutos pensando numa frase. 10 minutos assombrados. Eu até ouso dizer que de certa forma apavorados. Porque quando eles chegam no Monte das Oliveiras, talvez esperando Jesus se assentar na sua posição de escriba, como ele costumava fazer e como ele fez no Sermão do Monte, eles fazem uma pergunta. E eles dizem: Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Em algumas versões dizem: e da consumação ou do fim do mundo. Do verso 2, surgem pelo menos 2 perguntas que a gente precisa entender, e que se a gente não compreender bem, a gente não vai entender esse assombro dos discípulos. Porque perceba,
O que é que os discípulos entenderam por destruição do templo? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. A segunda, por que os discípulos lá no Monte das Oliveiras relacionam a destruição do templo com a volta de Cristo e o fim do mundo? Há uma relação estreita na teologia judaica dos discípulos. E isso é explicado, esse assombro da resposta de Jesus a essa tentativa de uma espiritualidade estética que a gente vai falar no nosso primeiro ponto de reflexão, quando a gente for ler esse texto que eu pedi para os irmãos abrirem. Os discípulos mostram o templo, Jesus sai da pregação do templo e diz: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, e sai caminhando. Os discípulos talvez se entreolharam, caminham 10 minutos assombrados. A grande questão e resposta para entender é se colocar no lugar dos discípulos como os ouvintes primários do texto. Eles têm sua própria teologia. Olhando para a teologia do Antigo Testamento, você percebe algo. O templo de Jerusalém, na concepção teológica dos judeus, simbolicamente representa ou representava a morada de Deus no meio do seu povo. No lugar mais recluso, você tem a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, você tem aqueles 3 símbolos que para os judeus, eles cada um representa algo extremamente específico dentro da sua teologia. Quando os discípulos ouvem Jesus dizer que naquele lugar não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, isso fez com que a teologia dos discípulos entrasse em pânico, em parafuso. Imaginar que o templo, que a morada de Yahvé no meio do seu povo iria ser destruída por algum inimigo, pensar nesse Deus sustentador do cosmos, do universo, um Deus que pode todas as coisas, vai permitir que o seu templo seja destruído, na cabeça dos discípulos, era o fim. Isso era inconcebível. E essa frase de Jesus provoca uma pergunta lá no Monte das Oliveiras, cerca de 10 minutos depois. Talvez eles quiseram fazer essa pergunta há mais tempo, mas por algum motivo não fizeram, mas quando chegam lá, a dúvida é mais forte do que a timidez, e alguém pergunta: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Porque pensar na destruição do templo, na concepção teológica dos judeus e dos discípulos aqui, é o fim. E aí Jesus, atendendo de certa maneira o pedido dos discípulos, ele começa a relatar alguns sinais que acendessem no céu como um náufrago que precisa alertar alguém que ele está ali em socorro, em perigo. E Jesus começa a relatar uma série de sinais, o surgimento de falsos cristos, de falsos profetas, e o fato é, a gente precisa ter um certo cuidado quando analisa esse tipo de texto, porque a gente tem um problema, sem querer querendo, interpretativo, hermenêutico, de olhar o texto como se ele fosse diretamente para nós. A gente pula essa questão cronológica, temporal, e é verdade. Eu vi muita gente, inclusive, no Instagram da Folha de São Paulo, colocando naquele período da guerra Ucrânia-Russa, no início, está começando a se cumprir. Só que perceba que Jesus diz: vede que ninguém vos engane. Jesus está falando primariamente para os discípulos, que os discípulos ouviriam falar já naquela época em guerras e rumores de guerras, que eles ouviriam e veriam falsos cristos, falsos profetas, perseguições, terremotos. A gente olha, realmente está acontecendo tudo em hoje. Não, claro, como é palavra de Deus, por extensão se aplica a nós, mas a gente precisa tomar cuidado com essa questão interpretativa e perder o sentido do texto, porque os discípulos vão ver isso já nessa época.
Inclusive, quando Jesus está proferindo essas palavras, Síria, Babilônia e Egito já estão em rota de colisão, principalmente o Egito está marchando e possivelmente passaria por Israel. No próprio relato dos evangelhos, ou melhor, do Novo Testamento, você vê a Judéia passando uma fome devido a uma seca terrível. Você já vê relatos de guerras e rumores de guerra, fome, já nesse período apostólico. Então não é algo novo ou que começou recentemente. Os discípulos estão ouvindo falar dos sinais. Isso já naquela época. Por isso, eu queria convidar os irmãos. Se os discípulos pediram esses sinais, eu não tenho dúvida que a ideia de sinal, principalmente no Antigo Testamento, no contexto mais militar e bélico, os militares, eles precisavam de sinais para agir, para avançar. Os discípulos pedem sinais acerca do fim do mundo e da volta do rei. Eles relacionam. Os discípulos possivelmente querem estar em estado de alerta. Por isso, se aguardamos a volta do rei, isso exige algumas coisas dos seus súditos. Porque se ele é rei, e de fato é, nós somos os seus súditos. E se nós aguardamos o seu retorno, eu queria chamar sua atenção para refletir sobre duas coisas e, por fim, num terceiro momento, a implicação dessas duas coisas. Em primeiro lugar, a volta do rei exige que seus súditos se preocupem com o seu interior. Esse tema da interioridade, ou você pode chamar de espiritualidade, é muito forte. Talvez muito implícito aqui nas entrelinhas do 23 ao 24 ou 25, mas é muito forte. Eu queria ler com você agora Marcos capítulo 13, que você abriu. Marcos, ele capta melhor o psicológico dos discípulos quando ele diz o seguinte: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Só aí. Esse verso 1, que é um pouco diferente do verso 1 de Mateus 24, ele capta melhor os sentimentos dos discípulos, expresso apenas por um: mestre, que pedras, que construções. Perceba, no capítulo 23, Jesus entra no templo e ele prega para a elite religiosa de Israel, e em vários momentos ele coloca 8 ais, sentenças de condenação que a gente conhece bem desde o Antigo Testamento, que os profetas usavam. E ele sempre começa com essa mesma construção: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E eu queria chamar a sua atenção para essa ideia da preocupação com o interior, com a interioridade, justamente porque em vários pontos do capítulo 23, ele fala dessa dicotomia entre o exterior e o interior. Ele fala sobre a ideia de lavar o interior do copo, e fala do exterior do copo. Ele fala sobre os sepulcros caiados, do lado de fora, bem pintados, bem conservados, por dentro, sujos, podres. E ele está ali contrastando essa espiritualidade hipócrita dos fariseus e de muitos que se diziam religiosos, mas de fato não praticavam aquilo que cria. Jesus inclusive chega a dizer no início do capítulo 23, o que eles falam é certo, mas não pratiquem o que eles fazem, porque eles não praticam aquilo que dizem. A pregação dos fariseus, dos escribas, eram vazias, porque não havia relação com a vida prática. O que Jesus está gritando dentro do templo com os seus ais
é esse apelo à interioridade, à espiritualidade verdadeira, que se preocupa com o interior em detrimento do exterior. Só que, por incrível que pareça, nesse sermão teológico sobre estética espiritual, quando ele sai do templo, ele se encontra com os seus discípulos que não entraram para ouvir sua pregação, mas ficaram do lado de fora, preocupados com o quê? Com a parte estética do templo. Justamente aquilo que Jesus estava condenando no seu sermão lá dentro do templo. Quando Jesus sai, depois da sua vigorosa pregação sobre interioridade, sobre cuidar do lado interior, os discípulos olham para ele e dizem: mestre, que pedras, que construções. Eu imagino a decepção de Jesus, olhando para os seus discípulos, que poderiam ter entrado no templo, mas não entraram, e se preocuparam com a estética, com a beleza, com a construção do templo, com os complexos, e perderam a mensagem que Jesus acabou de dizer. Os discípulos se tornaram tão hipócritas quanto aqueles que Jesus se referia dentro do templo. E aí a gente precisa ter cuidado, porque a gente pode estar nas nossas igrejas no domingo, dentro das nossas igrejas, e sem percebermos, estarmos num estado de hipocrisia em relação e na ótica de Jesus. Isso é totalmente possível. Essa hipocrisia que Jesus chama a atenção de fariseus e de escribas, agora é aplicado aos seus discípulos ao sair do templo, ao se encontrar. E quando Jesus agora se encontra com os seus discípulos depois da pregação, e eles dizem: olha, Senhor, que coisa linda, a estética do templo, ela é perfeita. E Jesus pega e diz: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, e sai. Isso deixa os discípulos sem entender absolutamente nada. Agora, com a construção do capítulo 23 e 24, agora eu creio que você capta melhor a mensagem do capítulo 24. Esses 10 minutos de caminhada até o Monte das Oliveiras é terrível por isso. Por que ele falou aquilo? Se o templo vai ser destruído, acabou tudo, é o fim. É o templo de Jerusalém, ali tem a Arca da Aliança. O que os discípulos não entenderam era uma palavra simples que Jesus usou nos seus 8 ais: hipócritas. Essa palavra, no contexto grego antigo, Jesus capta com muita maestria. Que na minha concepção, enquanto cristão e estudioso, como os irmãos são também, um dos textos mais fortes do Novo Testamento, sempre que ele aplica essa palavra. Os gregos antigos, como os grandes, alguns dizem, ou inventores ou desenvolvedores do teatro, eles usavam uma palavra específica para se referir àquele ator, que usava uma máscara, às vezes sorrindo, ora triste. Esse ator que se mascarava para não mostrar os seus reais sentimentos ou semblante, por um certo tempo os gregos chamavam esse indivíduo de hipocristes, hipócrita. Quando Jesus usa essa palavra, e é justamente essa palavra que está no grego do Novo Testamento, hipocristes, o que ele está chamando os escribas e fariseus, e agora se aplica aos discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, é simplesmente esses homens que estão dentro do templo. E no capítulo 23, nas esquinas, os fariseus tinham o hábito de acordar mais cedo e de usar uma espécie de maquiagem feita à base de carvão, e eles se maquiavam, colocavam embaixo dos olhos, e aparentava para os judeus que passaram uma noite inteira de vigília orando, quando de fato não acontecia nada disso. Os fariseus se preocupavam com essa exterioridade religiosa, com essa estética teológica e espiritual totalmente fajuta, que não condizia com a pregação real. E Jesus diz: vocês não podem de maneira nenhuma imitá-los. E quando Jesus chama eles de hipócritas, hipocristes, atores,
quando ele sai da pregação, ele encontra os seus próprios discípulos sendo atores, preocupados com o lado de fora. No teatro, você não consegue perceber o semblante do ator porque ele está mascarado, ele está assumindo um personagem. Quando Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, é essa a ideia. E quando eu digo que é um dos textos mais fortes para mim da Bíblia, é porque se tem um problema que todo cristão passa, é de ser identificado por Deus como um mero ator, como uma mera atriz da fé. Você imagina nós, nos nossos cultos de domingos, nos nossos cultos de oração, de escola bíblica, na nossa vida fora e dentro da igreja, do risco que nós corremos por uma espiritualidade equivocada, por uma interioridade totalmente má disciplinada, sermos reconhecidos por Jesus como atores da fé, hipócritas. E é muito claro o capítulo 23, quando a pregação não se relaciona com a prática, não existe discípulos, existe atores. Quando a vida cristã não condiz com a pregação, não tem servos de Deus ali, tem atores e atrizes. E esse é um dos grandes problemas. Quantas vezes a gente chega na igreja, e quantas vezes a gente sai da nossa casa, inclusive, mais preocupados com o que a gente vai vestir, do que como a gente chega na igreja, de como a gente está quando a gente está dentro da igreja. Eu não estou dizendo que você não deva se preocupar com a sua roupa, com o seu sapato, com o seu brinco, com a sua maquiagem. O texto fala de prioridades, as ideias são prioritárias aqui. A interioridade dentro da vida cristã é prioridade. É o estilo de vida que você leva. É aquilo que você coloca como prioridade. É interessante uma narrativa, Marta e Maria, ilustra muito bem isso. Esse dilema de interior e exterior, espiritualidade versus religiosidade. Jesus entra na casa de Marta. E você lembra, quando Jesus entra, a preocupação de Marta é arrumar a casa. Inclusive Jesus diz que ela está ansiosa, e ela começa a preparar e arrumar a casa. Ela de fato está preocupada com as questões exteriores, estéticas. O texto diz que Maria senta-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E o ato de sentar-se aos pés de Jesus é extremamente forte, ao ponto de Jesus analisar o comportamento de uma e o comportamento da outra e dizer algumas palavras que são muito fortes. E dizer: olha, Marta, por que você está ansiosa? Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. E espiritualidade envolve escolhas. Escolhas. Se você espera a volta do rei, isso implica nessa preocupação com o nosso interior, porque quando ele voltar, a grande preocupação é como nós estaremos quando ele voltar. Porque essa é a nossa construção durante a nossa vida. Como a gente constrói a nossa própria espiritualidade. E isso você não pode depender de absolutamente ninguém. Você lembra quando Davi foi vestir a armadura de Saul para enfrentar o gigante Golias, e ele não andava direito, e ele, eu vou soltar aqui porque não dá para andar com isso. Sabe por quê? A armadura de Saul só dá em Saul, só cabe nele. A sua vida espiritual, a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra, de compreensão, você pode ter e deve, graças a Deus tem, excelentes líderes e pastores com nível de espiritualidade incrível, e graças a Deus por isso. Mas quem constrói a sua espiritualidade é você. Você não pode viver à sombra da espiritualidade de absolutamente ninguém.
A sua espiritualidade, a sua interioridade é somente sua. E quando eu falar interioridade, você tem que ler e entender espiritualidade. Esse dilema entre o interior e o exterior. Marta, preocupada em arrumar a casa, embelezar a sua casa. E eu sei que tem muita gente aqui pensando, poxa, não tem problema nenhum nela fazer isso, eu gosto da casa arrumada. Naquele momento, naquela hora, aquilo não era prioridade. Talvez na ótica de muita gente, Maria foi a relaxada, a preguiçosa, a que não queria trabalhar naquele momento, e Marta foi a diligente, preocupada em dar mais conforto a Jesus, simplesmente vai arrumar a casa. Jesus observa as duas e dá um veredito. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu ouvir os ensinamentos do seu mestre. Maria decidiu investir na sua vida espiritual, aprender mais. O investimento na sua vida espiritual é uma questão de escolha, somente sua. Uns priorizam, outros não. Outros escolhem por isso, outros não. Mas o fato é, perceba como Jesus consegue separar muito bem os ansiosos e preocupados com as questões estéticas e exteriores daqueles que estão preocupados com a sua interioridade, com a sua espiritualidade. Isso é tão forte no Novo Testamento que você deve lembrar de um versículo, um dos que está extremamente relacionado com isso, Mateus capítulo 5, não precisa abrir. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com ele, e depois apresenta a tua oferta no altar. Eu sei que há um debate aqui hermenêutico terrível, se a oferta é dinheiro ou se a oferta aqui seria adoração. No meu ponto de vista é um debate inclusive até desnecessário, porque em todo o Antigo Testamento oferta sempre foi adoração. Na verdade, no Antigo Testamento, em primeiro lugar, a adoração nunca foi música. A adoração sempre foi sacrifício, sempre foi perda. A oferta, entre aspas, vocês também estão perdendo. A gente tem uma ideia de devolução, de devolver, que fica um tanto quanto incompleta também. A gente perde, porque é um princípio no Antigo Testamento. Não há adoração se o adorador não perder alguma coisa. O adorador sempre perde algo. Isso na teologia da adoração do Antigo Testamento é muito claro. Perceba algo aqui nesse texto. O culto, ele pode ser inviabilizado se você tiver com problemas no seu interior. Jesus está dizendo de alguém que chega num culto público para adorar a Deus, e ele diz, se te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, parou tudo, não tem condições de o culto continuar. Isso é muito forte e é muito sério. Porque a gente sempre está preocupado como a gente vem de moto, de carro, de Uber, a roupa, se chega atrasado, se não chega atrasado, mas interiormente como a gente chega, a gente geralmente não tem esse hábito. Será que tem alguém que está chateado comigo? Triste comigo? Será que eu magoei alguém? Porque o que Jesus diz, e ele usa a ideia de prioridade, deixa a tua oferta no altar, reconcilia-te primeiro com ele e depois entrega a tua oferta. Nesse relacionamento entre os súditos com o seu Deus, o próprio Deus decide não receber esse culto, essa adoração momentaneamente, enquanto esse súdito não se preocupa com o outro. Sabe por quê? Porque há o que o reverendo Hamilton Medeiros chama de o mistério do Cristo oculto em cada um de nós. No capítulo 25, posterior a esse, a gente vê Cristo habitando dentro de cada um. E alguém dizendo, olha Senhor, quando foi que a gente te viu com fome, com sede, e prisioneiro, forasteiro, e te fizemos essas coisas? E Jesus diz o quê? Sempre que vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram.
é o mistério do Cristo que oculta no outro. E quando eu faço algo para me relacionar com o outro, com o meu irmão, de bom ou de ruim, eu estou fazendo para o próprio Cristo. Essa interioridade que a gente precisa pensar, se a gente está de fato aguardando o retorno do rei. Os súditos precisam se preparar para a volta do seu rei. E isso implica em abrir mão e ter cuidado com essa hipocrisia, de quando a nossa vida prática não se relacionar mais com aquilo que a gente prega. Porque Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. A hipocrisia é algo terrível. A hipocrisia é algo tão sério que pode transformar crentes em atores, servos e servas de Deus, simplesmente em pessoas que estão atuando no teatro da fé. E não é isso que a Escritura diz que Cristo espera dos seus súditos. Em segundo lugar, a volta do rei exige um alerta por parte dos seus súditos. E esse alerta, porque no texto, Jesus diz, que o texto que nós lemos em Mateus capítulo 24, acautelai-vos, vede que ninguém vos engane. Perceba uma coisa, se você é súdito e de fato é, se você espera a volta do rei, e eu sei que de fato você espera, em todo o capítulo 24, especificamente no verso 36 e no verso 45, tem 3 alertas, um em relação a tempo, um em relação à fidelidade e um em relação à prudência. Esses alertas em relação a tempo, fidelidade e prudência tem que estar na mente do cristão muito destacado, porque Jesus disse acerca do dia e da hora, e eu estou me referindo ao tempo, ao alerta do tempo, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu. E aqui não tem nada a ver com a inferioridade de Cristo, absolutamente não. Ninguém sabe o dia que Cristo voltará. E dentro do próprio texto, Jesus dá um exemplo sobre Noé e o dilúvio, sobre o pai que não sabe o dia nem a hora que o ladrão virá em sua casa, falando sobre a questão de alerta em relação ao tempo. Ninguém sabe. Há um segundo alerta em relação a esse sentido de acautelai-vos no verso 24, de fidelidade. Porque o verso 45 começa: qual é o servo fiel e prudente? E na construção grega dessa frase tem uma partícula kai que dá uma ideia de unidade. Por isso que fidelidade e prudência aqui, elas não se separam, nem tem como. E é muito interessante na estrutura que Mateus coloca, porque Jesus fala sobre fidelidade e prudência, fazendo uma pergunta de retórica: qual dos servos, fiel e prudente? E ele vai falar sobre um escravo específico que alimentava os outros quando o seu senhor viajava. E é muito pertinente essa imagem. E essa ideia de fidelidade e prudência que Jesus cita no capítulo 24, verso 45, na prática, de forma geral, ela é exposta. Porque se em Mateus 24, Jesus, ele cita a fidelidade e a prudência como elementos de alerta para o cristão, no capítulo 25, ele exemplifica na parábola das 10 virgens e na parábola dos talentos. Ele cita brevemente, a título de introdução, fidelidade, esses 2 elementos, fidelidade e prudência, mas ele vai dar exemplos muito concretos, tanto sobre fidelidade quanto prudência, nessas 2 parábolas. As 2 são conhecidíssimas. As 10 virgens divididas em loucas, ou pessoas que não tinham prudência, não estavam em alerta, em vigilância, e virgens sóbrias, em alerta. Em um segundo momento você tem outra parábola, a parábola dos talentos, que eu queria finalizar essa segunda parte.
Quando Jesus conta que existia um certo senhor que viajaria e deixou talentos à responsabilidade ou salvaguarda de algumas pessoas, a um ele entrega 5, a outro ele entrega 2, a outro ele entrega 1. E na construção da parábola ele diz, olha, o que ganhou 5, ele trabalhou e ganhou mais 5. O que ganhou 2, ele conseguiu ganhar mais 2. Mas o que foi confiado apenas 1, ele ficou com medo da severidade do Senhor e enterrou. Nem ganho nem perco, fico no 0-0. Foi a melhor opção para ele. E quando o Senhor volta, Jesus diz que esse Senhor vai acertar contas. E perceba, o que eu queria focar e expor para os irmãos é o elogio que esse Senhor dá para esses 2 homens. O que ganhou 2 e ficou com 4, e o que ganhou 5 e terminou com 10. Não existe nenhuma diferença no elogio que Jesus dá a esses homens. Todos os 2 escutam, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aí aparece uma imagem escatológica, entra na alegria do teu Senhor. Perceba como as imagens da parábola, ora estão fixas na terra, ora vão para o céu muito rápido. E aí ele chama o segundo homem, e o segundo homem recebe o mesmo elogio. Não diminui, não há uma inferioridade no elogio, porque quantitativamente eles receberam menos. Não há, é o mesmo elogio. Só que há um problema. O homem que esconde o talento, o dinheiro e guarda, e diz, olha, eu fiquei com medo, sabia que era homem severo, e guardei, está aqui. Ele escuta um servo mau e negligente. E ele ainda diz, você sabia que eu era assim? Veja que há um problema no conhecer. Porque a partir do momento que a gente sabe de algo, acabou. Você sabia que eu era homem que ajunto onde não espalho e começa a movimentar certas palavras que inclusive no português ficaram um pouco distantes. E ele recebe uma crítica dura. Não foi fiel e não foi prudente. Se existem 3 elementos aqui em Mateus capítulo 24, tempo, fidelidade e prudência. E por fim, para encerrar, eu queria falar sobre uma implicação geral, sobre essas 2 coisas que nós refletimos aqui essa noite. A primeira é sobre a importância que nós damos para a nossa interioridade, a nossa espiritualidade. E se você ficou se perguntando o que talvez na prática seria isso, a gente poderia falar sobre disciplinas espirituais. Claro que o tempo não permite. Leitura bíblica, aquilo que enriquece o seu conhecimento bíblico, oração. E aí a igreja, ela proporciona certos momentos. E aí, infelizmente, os dados dizem que menos de 5% dos membros frequentam suas escolas bíblicas, mesmo tendo necessidades incríveis. Uma vez eu estava lendo um texto e um irmão chegou para mim e disse, pastor, o senhor não achou o texto longo demais para ler não? Eu disse uma coisa para ele e ele saiu pensando, você sabia que tem gente que só lê a Bíblia no culto, no domingo? E que em nenhum momento tem contato nenhum com o texto, absolutamente nenhum. E que não há problema nenhum de fazer uma leitura um pouco mais extensa, para tentar motivar inclusive aqueles irmãos que durante a semana não têm contato com absolutamente um texto. E aí isso reflete na espiritualidade de forma violenta. Porque nos momentos de necessidade, de onde é que você tira maturidade cristã se não for ancorado, se não for retirado da Escritura? Se você não conhece a Escritura? Sempre que eu converso com ansiedade, e aqui eu não estou desmerecendo, longe disso, a ciência nem aquilo que Deus proporciona na capacidade humana, mas a Escritura fala para a gente trocar toda a ansiedade por o quê? Oração e súplica. Mas parece que quanto mais a gente fica angustiado e ansioso, menos a gente decide orar.
Ou seja, a gente vai na contramão. Certa vez os discípulos de Lutero chegaram para ele e perguntaram isso. Quanto tempo ele orava por dia? Lutero disse que depende do dia. E aí quando eu li isso, deu aquela dor assim nas costas, eu me recompus. Ele disse aos seus discípulos: quando eu tenho mais coisas para fazer, mais problemas durante a semana, quando eu estou mais atarefado, eu oro mais, porque eu tenho mais coisas para colocar diante de Deus. E a gente usa a lógica contrária. Quanto mais coisas a gente tem para fazer, menos a gente lê a Bíblia e menos a gente ora. É assim ou não é na prática? É. Esse é um problema da espiritualidade contemporânea, dessa nossa vida corrida que a gente leva e nem percebe. Hipocrisia, muitas vezes. A gente não fica em alerta, em estado de vigilância em relação a tempo, fidelidade e prudência. A gente passa o tempo e a gente esquece. Mas por fim, eu queria ler com os irmãos Apocalipse capítulo 22. Um texto extremamente emblemático aqui para essa semana teológica. Acredito que vocês já cantaram muito. Apocalipse 22, verso 20. O texto diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz. Você pode ler? Maranata, ora vem. Aqueles que esperam a volta do Rei precisa e exige, essa volta exige que os seus súditos anelem. E essa ideia de anelar, referente ao Maranata, que eram duas palavras hebraicas que se usavam no Oriente Antigo, e que os súditos se colocavam a caminho, e em grego ficou Maranata. Os súditos esperavam que o rei voltasse com os sobreviventes da guerra, claro, vitoriosos. E as primeiras pessoas que identificavam em algum ponto que o rei estava voltando vitorioso, eles gritavam. Duas palavras aramaicas que significavam justamente aquilo que nós lemos aqui no nosso texto em português, que advém do grego Maranata. Só, o rei vem. E essa ideia do Senhor vem ou o rei vem, a esperança que o povo tinha. Você imagina quando a população, as mulheres, os filhos, ouvindo alguém gritando: o rei vem. A alegria que isso dava naquela população, naquelas pessoas, sabendo que o seu povo estava voltando vitorioso, e alguém gritando: o rei vem, Maranata. E isso é extremamente sugestivo para nós, porque, irmãos, o Apocalipse termina com um grito, um anelo de alguém que tem um coração perdoado, que grita, que anela alegremente pelo retorno e que ele espera que o seu Senhor volte. Porque se os súditos perderem essa alegria da expectativa do retorno do rei, estamos com problemas. E você sabe que muita gente na prática não consegue falar isso por uma falta de preparo. E muita gente até, numa perspectiva teológica diferente da nossa, diz: eu não vou dizer isso porque no momento eu não estou preparado para o retorno de Cristo. Isso tem que ser algo tão natural, espontâneo da nossa parte, que deveria estar mais nas nossas pregações, nas nossas reflexões, e que, se não estiver, indica no mínimo que o nosso pensamento e que o nosso coração está mais voltado para essa terra
do que para os céus. Alguém já disse que os homens que mais fizeram por essa terra tinham o seu coração e os seus olhos voltados para os céus. Se a gente não viver nessa dualidade, acabou. Inclusive, essa foi a proposta de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Se esperarmos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa vida aqui na terra não for uma vida que contemple aquele lugar, aqueles portões que se abrirão, para mim e para você, se o resumo disso aqui, você vai viver 50, 70, 80 anos, só Deus sabe. Isso é uma fração de tempo perto do que será a eternidade. E por mais que você tenha títulos acadêmicos, por mais que você tenha prestígio, uma carreira consolidada, só tem uma coisa que no final das contas vai fazer sentido você dizer: sou um pecador, perdoado e alcançado pela graça de Deus. Só isso vai habilitar você para morar eternamente com o seu Senhor. Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé. Aonde é que está o seu coração? Seu coração anela, se alegra para que ele retorne. Imagine se você chegasse em casa hoje e tivesse uma carta aos moldes das cartas do Apocalipse, dizendo: carta de Jesus, e ali tivesse logo em seguida seu nome. Eu queria que você fechasse os olhos agora. Eu queria refletir ainda com você com os olhos fechados. Volte-se para Deus. A gente precisa mudar, e muito, a nossa espiritualidade em vários aspectos. Uma espiritualidade que se preocupe mais com o outro também, sabendo que o outro é tão importante que se a gente magoá-lo, o nosso culto é impedido. E às vezes são coisas tão simples que a gente às vezes até nem percebe, coisas que a gente se acostuma ao longo da vida cristã. Quantas vezes a gente chegou na igreja e sem querer, sem nenhuma maldade, alguém do louvor disse: olha, agora é só você e Deus. Esqueça do irmão que está do seu lado, esqueça da pessoa que está do seu lado. Quando a espiritualidade diz: como é que eu vou iniciar um culto esquecendo de alguém que está do meu lado? Eu não posso esquecer de ninguém. Por mais que o culto seja coletivo, ele é impedido se eu tiver problemas nas minhas individualidades, com o outro, com o meu próximo, com o meu irmão. Eu não posso jamais esquecer do irmão que está do meu lado. Somos súditos desse rei que voltará. E acima de todas as coisas, a boa notícia é: Ele não deu você como perdido. Ele te procurou em Cristo Jesus. Ele te alcançou com a sua graça. E se você está aqui hoje, é porque Ele alcançou você com o seu Espírito e habita dentro de você. E diz: um dia eu volto e venho te buscar para mim. Você vai morar com Cristo da eternidade. Por isso eu queria que você agora, num momento de gratidão a Deus, pudesse investigar o seu coração sobre essas coisas que nós refletimos hoje à noite, sobre a sua interioridade. Se você de fato está alerta ao tempo, à fidelidade e à prudência, e se o seu coração ainda queima quando você lembra que Ele voltará. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus,
enquanto igreja, nós estamos orando ao Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor certamente voltará. O Senhor virá e buscará a tua igreja, uma igreja que o Senhor comprou para si com o teu próprio sangue, Senhor. É por isso que nós, como os teus súditos, queremos preparar o nosso interior, o nosso coração para o teu retorno, e absolutamente nem um dia esquecer, Deus, que o Senhor virá nos buscar, e que o Senhor nos chamou para uma vocação: santidade, interioridade, espiritualidade. Que nós, Senhor, não possamos esquecer o nosso irmão que está do nosso lado, para que o nosso discurso não se distancie das práticas, e o Senhor não olhe para nós como um impostor, como um hipócrita, como um ator, como uma atriz. Que o Senhor nos ajude, Deus, essa noite, com os teus servos aqui, Deus, e as tuas servas reunidas na tua presença, para que possamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, anelar a tua volta e gritar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, com o nosso coração aberto, sabendo que o Senhor nos perdoou e esperando o teu retorno, Senhor, esperando, Deus, a tua volta, esperando, Deus, a volta do nosso Rei. Que o Senhor perdoe, Deus, as nossas falhas, das vezes, Deus, que nós não andamos compatíveis com o nosso chamado, das vezes que nós podíamos ter feito mais, Senhor, pela tua obra e não fizemos, das vezes que o nosso amor pelo Senhor não correspondeu em nada às tuas expectativas, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Deus, porque nós falhamos em vários momentos, mas nós cremos que mesmo o homem caindo, o levantar é do Senhor. Ajuda, Deus, aqueles que estão fracos, aqueles, Deus, que têm dificuldade, Deus, que estão com dificuldade de ler a tua palavra, de chegar até o culto de oração, da escola bíblica, aqueles que estão com dificuldade de congregar, aqueles que estão sendo atacados, Deus, na sua mente, a desistir da caminhada, a desistir do evangelho. Dá força, Deus, em nome de Jesus. Não deixa, Deus, Satanás roubar, Deus, a semente que foi plantada nesse coração. Guarda essa igreja, Senhor. Guarda essa igreja até a volta do Senhor. É isso que nós te pedimos. Aplauda o Senhor agora em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Eu queria, antes de passar a palavra ao pastor, agradecer mais uma vez pelo momento de estar aqui com os meus irmãos, de poder ministrar e também ser abençoado com a presença dos irmãos. Eu sempre digo isso à minha esposa: me sinto muito amado por essa igreja, muito querido, e eu louvo a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, de todos aqueles que trabalham para o Senhor nessa comunidade, nessa igreja. Que Deus abençoe imensamente vocês. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Quem foi abençoado essa noite? Glória a Deus. Amados, estamos concluindo esta semana. Foi uma semana rica, uma semana abençoada. Certamente você aproveitou muito. Aqueles que participaram aqui a semana toda aproveitaram muito, aprenderam muito. O tema escatologia é um tema fascinante, que a gente vai aprendendo sempre. E homens de Deus e pessoas de Deus foram inspirados por Deus para falar aos nossos corações durante essa semana. Certamente você foi ricamente abençoado e ainda será, porque a palavra de Deus permanece nos nossos corações. Antes da gente orar encerrando, eu quero dizer para você que preparamos para vocês uma cantina. As Mensageiras do Rei
estão preparando ali de lado uma cantina para que você se delicie também. E quero convidá-los a nós nos colocarmos em pé para sermos despedidos com a bênção apostólica, a bênção do Senhor no seu coração. Que essa semana seja uma semana rica para você, uma semana abençoada na sua vida. Que amanhã, quando você acordar, você possa levantar a mão para o céu e dizer glória a Deus, porque Deus me concedeu mais um dia. E eu vou usar esse dia para exaltar, para glorificar o seu nome, até o final. Até o momento que o Senhor vai voltar, vai buscar você, vem buscar a gente, para a gente estar sempre, sempre com o Senhor. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e bendito Pai, eu te louvo, Senhor, por mais um dia, por mais um momento, por mais um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Te louvo nesse instante, Senhor, pela palavra, a palavra com o pastor Eric, ó Deus, que Tu colocasse em seu coração e que nós recebemos. Que Tu, Senhor, a cada dia, a cada momento, possa ao tal estar alimentando a nossa vida, alimentando os nossos corações e a nossa alma, para entendermos a Tua palavra. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sempre sobre o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: Deus abençoe a todos vocês. Abraça teu irmão. Antes de sair, deseja a ele uma semana abençoada em Cristo Jesus.